Oi, nós vamos falar sobre o acidente no edifício Paissandu. O grupo é composto pelo Gabriel Rossato, Júlia Monteiro, Camille Rus, Leonardo Freitas, Letícia Fonseca, Mariana Oliveira e nós somos do terceiro ETIM de Segurança do Trabalho. Localização. O prédio está localizado no Largo do Paissandu, no centro de São Paulo, local considerado como centro histórico. Eu vou falar sobre o uso da edificação do edifício Paissandu, que foi projetado em 1961 e foi considerado um pioneiro, além de luxuoso, e foi construído para ser a sede da Companhia de Estrutura Metálica e Lajes em Concreto. O prédio tinha 24 andares cobertos de vidro e foi um marco arquitetônico modernista. Ele também foi tombado em 1992, porque foi considerado um bem de interesse histórico e arquitetônico. E garantiu, né, o tombamento garantiu a preservação de suas características externas. E várias empresas funcionavam ali, além da sede da Polícia Federal e do INSS. Depois o Estado tomou posse devido a dívidas e desde setembro de 2002, o Wilton Paes de Almeida, que é o nome do prédio, pertencia à União. Em 2003, ele foi ocupado irregularmente pelo Movimento de Luta Social por Moradia, que é o MLSM, e antes disso o prédio estava abandonado. Em fevereiro de 2015 foi lançado o edital para venda e o valor estimado foi de 20 milhões. Quais são as causas prováveis do incêndio e do desabamento? Primeiramente, referente ao incêndio, temos o fato do edifício não ter sido planejado para moradia e possuir diversas instalações adaptadas. De acordo com o relato de moradores, o que gerou de fato o início das foi um curto-circuito devido a um morador ligar 3 eletrodomésticos numa mesma tomada. Já na questão do desabamento, o que diferencia esse prédio de outros prédios que também pegaram fogo e não desabaram, mesmo sendo feitos pelo mesmo material, é o fato do prédio não receber manutenção há muitos e muitos anos. Além disso, possuía o fosso do elevador sem o elevador vazio, que serviu como uma chaminé para que assim as chamas e a fumaça se alastrasse por toda a estrutura do edifício. E resultante dessas duas coisas, o prédio acabou desabando. Análise técnica do acidente. Além das causas citadas anteriormente, é importante ressaltar que o edifício foi projetado para a função comercial, porém passou a ser utilizado como moradia. Essa mudança de utilização exige uma adaptação da estrutura e uma compartimentação adequada do local. Ela é importante para barrar a fumaça em casos de incêndio e também para dimensionar o local, a fim de ter uma fácil evacuação dos andares. O processo de mudança para melhorar o conforto e a segurança do local é conhecido como retrofit. Essa prática é muito comum em mudanças de ocupação e também em casos de restauração de edifícios que ficaram muito tempo sem funcionamento. Outro fato a se observar é sobre a legislação, que o edifício seguia a legislação de quando ele foi construído. Porém, atualmente existem exigências diferentes e por conta disso é necessário realizar uma adaptação do local seguindo as novas exigências especificadas na IT 43, que eu vou falar a seguir. Adaptações segundo a IT 43. Então, primeiro você precisa seguir as exigências de quantidade de escadas de segurança para as edificações residenciais A2, que é a classificação do edifício. Exigências da compartimentação horizontal e possuir um dimensionamento do sistema de controle de fumaças e do sistema de hidrantes. E ter um caminhamento de rotas de fuga para os grupos de divisão de ocupações A, que são ocupações residenciais. Além disso, existem algumas medidas de proteção básica para incêndio que todo edifício tem que ter. Então, são seguir as normas relacionadas aos extintores de incêndio, que eles têm que estar dentro do prazo de validade, iluminação de emergência, a fim de ajudar na visualização das sinalizações, possuir a sinalização de emergência de modo que ela fique bem visível, alarme de incêndio, que seja o suficiente para que as pessoas consigam escutar e evacuar o edifício, instalações elétricas em conformidade com as normas técnicas,
que a gente sabe que não é o caso do edifício, porque ele estava com muitas instalações elétricas clandestinas, brigada de incêndio, hidrantes, saída de emergência, selagem de staffs e dutos de instalações. Nesse caso, eles são como uma barreira de proteção, que pode ser de alumínio, de ferro, que vão ajudar a proteger os sistemas de energia elétrica e também hidráulico. Ter o controle de material de acabamento e revestimento, que é muito importante, porque alguns materiais podem ser inflamáveis e agravar a situação em caso de incêndio. Por conta da falta de manutenção e de vistorias no local, o edifício não seguia de maneira adequada as exigências apresentadas acima. Neste caso, faz necessário a atuação do técnico de segurança, que vai ser falado a seguir. Em relação à importância do técnico de segurança do trabalho nesse caso, é necessária a presença desse profissional para a elaboração de medidas que minimizem as consequências graves. Bom, tendo em vista esses aspectos e a noção de que, atualmente, os edifícios, mesmo as estruturas mistas, seguem os padrões de segurança muito mais rigorosos em seus projetos, é notável a necessidade de constante manutenção para prevenção e combate aos incêndios. Sendo assim, a atuação do técnico de segurança do trabalho mostra-se pertinente, cabendo a esses profissionais solicitar e inspecionar os equipamentos de proteção contra o incêndio, orientar os profissionais da forma como devem agir em caso de incêndio, coordenar os procedimentos para a evacuação do local com segurança, implantar normas técnicas no combate ao incêndio e estabelecer regras, inspecionar o edifício no intuito de verificar se o ambiente está em conformidade com as regulamentações contra incêndios e verificar se os equipamentos de sinalização de emergência, como luzes, placas e sinais luminosos, estão em perfeito estado de conservação. As competências e os preparos de profissionais para a realização de vistorias e diagnósticos de estruturas de concreto é extremamente necessária, e os relatórios de vistoria devem incluir um diagnóstico completo e acompanhado de fotos técnicas, ensaios, medições, verificações, simulações e explicações das razões técnicas. Além disso, a queda do edifício ela foi diretamente influenciada pela ausência total de um programa de manutenção durante a vida útil da estrutura. O incêndio e queda do edifício Witton Paz de Almeida resultou em graves consequências, tanto arquitetônicas quanto para os moradores locais. Bom, dentre as consequências, cabe mencionar os moradores atingidos, que, segundo o jornal BBC, ao todo morreram 7 pessoas, incluindo 2 crianças. E, além disso, o incêndio deixou 2 desaparecidos. Além dos moradores do prédio, o incêndio espalhou-se rapidamente e atingiu 2 prédios vizinhos, afetando seu redor, e a dissipação do calor ela também atingiu a Igreja Evangélica Luterana de São Paulo, a qual foi inaugurada em 1908 e é considerada a primeira construção em arquitetura neogótica do estado. Acredita-se que cerca de 80% da construção original do prédio religioso tenha sido afetado, restando apenas a torre e o altar. Faz necessário ressaltar, ainda, que além de deixar mortos e feridos, o incêndio ele resultou em centenas de pessoas desabrigadas, visto que o edifício era ocupado pelos moradores de rua. Muitas dessas pessoas passaram mais de 3 meses no acampamento na praça que fica próxima ao terreno onde estava o edifício Witton Paz de Almeida, e esses desabrigados eles foram muito negligenciados pelo governo na questão dessas medidas. No entanto, houve um avanço no âmbito da fiscalização recentemente, tendo em vista que o promotor Roberto Luiz de Oliveira Pimentel disse que as principais adequações a serem tomadas estão no campo de prevenção a incêndios, e a polícia também responsabilizou criminalmente 3 coordenadores do movimento de luta social por moradia pela tragédia, visto que o prédio ele era ocupado irregularmente por esse movimento. Prestação de socorro. Há interdições no trânsito entre a Avenida Rio Branco e a Rua Antônio de Godoy, na região central. Equipes do SAMU, da Defesa Civil, da Companhia de Engenharia de Tráfego e da Polícia Militar também atuam na ocorrência. Já de manhã, os bombeiros trabalhavam para combater os últimos focos de incêndio e cães farejadores faziam busca por possíveis vítimas dos escombros. No início da tarde, eram 130 homens com 40 viaturas, segundo o Corpo de Bombeiros. O trabalho inicial dos bombeiros já vai se concentrar na refrigeração da estrutura que caiu. Só após 48 horas vão começar a mexer nos escombros. Buscas serão feitas com cães farejadores e drones com câmeras capazes de detectar calor. Além do socorro no edifício Paissandu, foi necessário que a equipe se dividisse para realizar a evacuação do edifício ao lado, que também pegou fogo. O SAMU atuou no socorro de algumas vítimas que estavam em situação mais crítica e no atendimento de pessoas com ferimentos leves, além de encaminhar as vítimas ao hospital. A Defesa Civil, a Companhia de Engenharia do Tráfego e a Polícia Militar atuaram para o isolamento das ruas e do local próximo ao acidente,
Este afastou os curiosos do local e aqueles que afastaram os veículos que estavam circulando. Após realizar uma pesquisa sobre os tipos de ambulância, acabei concluindo que elas são divididas basicamente em 4 tipos, que vão de A até D. Cada tipo é referente a uma quantidade de risco, de maneira crescente, de A até D, equipada com os equipamentos corretos para cada tipo e com os... Eu pude assim concluir que a ambulância tipo D e tipo C seriam essenciais para o resgate e salvamento das vidas naquele ambiente. Primeiramente porque a ambulância tipo C ela possui o suporte correto para o salvamento e socorro das vidas. Já a ambulância tipo D ela possui um suporte para os pacientes que necessitam de UTI. E lá naquele ambiente tinha esse tipo de pessoa em grande quantidade, principalmente pelos escombros, pelo fogo, pela fumaça, etc. Além, é claro, das viaturas do Corpo de Bombeiro que eram extremamente essenciais naquele dia. Estudo sobre distúrbios causados pelo calor e queimaduras por fogo. Primeiramente, se faz necessário entender o conceito de distúrbio e queimadura. Distúrbio é uma alteração nas condições físicas e mentais do indivíduo que afeta o funcionamento de sua rotina. Já as queimaduras são os danos à pele ou tecidos mais profundos. Neste sentido, as consequências dessa lesão são físicas e traumas emocionais. A inalação por monóxido de carbono, que é encontrada nas fumaças de incêndio, é incolor e inodoro e pode ser fatal a depender da quantidade inalada. Uma intoxicação leve pode acarretar enjoos, tonturas e falta de coordenação. Já a moderada pode levar o indivíduo à confusão, falta de discernimento, inconsciência, falta de ar e até o coma. Por fim, a inalação em grande quantidade costuma ser fatal. E caso haja recuperação desta, sintomas neuropsiquiátricos como distúrbios de locomoção, ausência de memória, depressão e psicose geralmente aparecem. As queimaduras podem ser classificadas em grau, primeiro, segundo, terceiro e quarto, de acordo com a profundidade atingida pelo fogo no corpo, e também em níveis leve, moderada e grave, em conformidade com o prognóstico de cura e chance de complicações. Os sintomas eles podem variar desde uma simples sensação de desconforto, por exemplo, primeiro grau e leve, até uma emergência com risco de morte, queimaduras graves de terceiro ou quarto grau. Além disso, quando for grave, as deformidades cicatriciais da queimadura podem trazer a redução do movimento, comprometendo mais o lado flexor pelo fato de os músculos flexores serem mais fortes. Em relação aos danos psicológicos, estudos revelam que a depressão leve ocorre em 58% dos pacientes queimados. Além disso, pode-se desenvolver o transtorno pós-traumático, geralmente com duração de 1 mês, afetando a vida social do indivíduo. Essa foi a apresentação sobre o acidente no edifício Paissandu. Espero que tenham gostado e agradecemos pela atenção.